Bem-vindos à segunda parte da Nanini Trip Argentina. Nesse vídeo vamos explorar a vibrante cidade de Buenos Aires. Se você ainda não viu a primeira parte, gravada em Bariloche, convido vocês a conferir. Começamos nossa jornada no Del Casco, um charmoso hotel boutique onde escolhemos relaxar e aproveitar os primeiros dias na capital argentina. O hotel possui uma estrutura histórica, com uma arquitetura deslumbrante que é seu principal destaque. Também oferece uma variedade de opções gastronômicas deliciosas, que experimentamos com prazer. Cada prato que provamos foi simplesmente aprovado. O café na manhã no Del Casco era farto e o atendimento impecável. Como nosso objetivo naquele dia era conhecer o hotel, aproveitamos a piscina, a sauna e a academia. Agora eu e a Ana já estamos nos preparando para fazer o check-out no hotel. Depois vou fazer uma análise bem detalhada de todos os hotéis, todos os restaurantes e toda a experiência que tivemos nessa viagem. Mas eu gostaria de passar bem rapidamente aqui falando para vocês que esse hotel foi um acerto. A arquitetura do hotel é linda, toda a estrutura é muito legal. Deixamos esse hotel aqui no ponto específico mais calmo de Buenos Aires para a gente descansar. Ficamos praticamente o dia inteiro no hotel, desfrutando da sauna, da piscina, da comida, do almoço, da janta aqui. Fizemos nossa alimentação aqui. Também temos alguns benefícios muito interessantes do Table Plus, que a gente teve o Fruit Basket quando a gente chegou. Também tivemos o benefício do Late Checkout. Então toda a estrutura que a gente utiliza nas viagens são tudo planejado. Depois vocês vão ver também agora sobre o centro de Buenos Aires, que vamos filmar pontos turísticos muito interessantes. Mas enfim, gostaria de falar para vocês que a análise vai ser feita depois, mas esse hotel tem vários pontos positivos e é uma indicação que eu faço para vocês. San Isidro, o bairro onde ficamos hospedados, é tradicional e tranquilo, embora um pouco distante do centro. No entanto, como estávamos em busca de descanso, foi uma escolha acertada. Exploramos um pouco o bairro e visitamos a igreja que fica praticamente em frente ao hotel. Nosso roteiro inclui alguns pontos turísticos interessantes, como o Planetário Galileu Galilei. Antes do almoço no centro, admiramos o icônico obelisco. Para o almoço, escolhemos os Santos Manjares. Um restaurante sempre cheio devido à sua localização privilegiada.
Eles oferecem ótimas opções de carnes a preços justos. Após o almoço, visitamos a Catedral Metropolitana, uma igreja incrivelmente linda. Foi nessa catedral que o Papa Francisco atuou como arcebispo. Agora estamos aqui, na frente da Casa Rosada, um dos principais, se não o principal ponto turístico da Argentina. Eu estava aqui agora falando com meu amigo Ricardo, que eu conheci aqui na praça, e os portenhos são muito receptivos, e ele falou algumas curiosidades que acredito que alguns brasileiros não conhecem. A primeira que seria as duas bandeiras que está no mastro ali da Argentina. Quando a bandeira menor está ali, significa que o presidente, agora Milei, está presente aqui na casa. A segunda grande curiosidade que ele me falou seria sobre a catedral, que é aqui na frente e vou mostrar para vocês no vídeo. A catedral é um dos principais pontos turísticos também da cidade e muitos brasileiros acabam passando por frente por não conhecer. É incrível, mas é uma curiosidade que acontece. Também a Plaza de Maio é um lugar muito bonito. Acredito que podemos dizer que a Argentina é uma Europa Latina. É seguro, tem uma história política muito grande e, claro, uma gastronomia que todos nós amamos muito. Então tenho certeza que nessa parte da Nini Trip, no caso Buenos Aires, vocês vão conhecer diversos pontos turísticos e, acima de tudo, uma cultura argentina que nós brasileiros temos que aprender muito com eles. Nosso dia continuou em Porto Madeiro e visitamos a famosa Ponte de la Mujer. Porto Madeiro não foi um dos meus locais favoritos. Achei o lugar um pouco isolado e logisticamente não tão interessante, mas a noite pode ser badalado e para algumas pessoas pode ser uma boa opção. Para jantar, reservamos uma mesa no Dom Julio, considerado o melhor restaurante de carnes da Argentina e, sem dúvidas, o melhor de toda a nossa viagem. O Dom Julio oferece uma experiência gastronômica excepcional do começo ao fim. Começamos o dia seguinte com uma visita ao Teatro Colón, um dos lugares que eu mais esperava conhecer. Foi sem dúvidas um dos destaques da nossa viagem à Argentina. A arquitetura do teatro é simplesmente incrível e valeu muito a pena aprender sobre sua rica história. Outro lugar tradicional de Buenos Aires que conheci foi a Guerrín, que oferece uma pizza deliciosa e um ambiente que mistura a atmosfera portenha com a de Nova York. Experimentamos a famosa pizza de Fugazeta, que estava realmente muito boa. No final do dia, visitamos o Museu Malba. Sinceramente, eu esperava mais.
museu possui obras renomadas, incluindo peças de grandes artistas brasileiros, como a Tarsila e também o Portinari. No entanto, acredito que a curadoria e a experiência no local poderiam ser aprimoradas. Talvez os portenhos tenham algo a aprender nesse aspecto. O MASP em São Paulo e o Louvre na França são exemplos excelentes, na minha opinião. Falar sobre o Parrilha Penha é como chover no molhado. É um restaurante tradicional e referência na capital, onde experimentamos como o morador argentino come, considerando esse local o melhor custo-benefício de toda Buenos Aires e talvez da Argentina. Acabei não mostrando para vocês o hotel que eu escolhi para ficar no centro, que foi o Lancaster. A estrutura e o serviço foram muito bons e me surpreenderam positivamente. Nosso dia começou no Café Tortoni, que considero um dos mais importantes, históricos e tradicionais da capital. Por incrível que pareça, a arquitetura e a curadoria do local são de dar inveja a tradicionais cafés no mundo e até museus. O atendimento e a comida foram nota 10.
Como ex-atleta profissional de futebol e amante do esporte, não podia deixar de visitar La Boca, que representa o espírito argentino. O Caminito e o Estádio de La Boca são dois pontos importantes nesta região. A atmosfera em La Boca é indescritível e todas as conquistas do time demonstram a grandeza do futebol argentino. Fizemos um tour guiado pelo estádio, uma experiência que recomendo a todos que gostam de futebol. Após uma parada no Frido, fomos a San Telmo. Conhecer seu tradicional mercado. Particularmente não foi um local que gostei tanto, mas vale a pena a visita se você não conhece. Demos uma passada rápida no hotel para descansar um pouco e fomos a um local que a nossa grande amiga Bruna indicou em Recoleta. Que era o Museu Nacional de Arte Decorativa.
e, na minha opinião, foi muito melhor que o Malba, e era gratuito. A curadoria do local é muito interessante e, sem sombra de dúvidas, vale muito a pena a visita. Já em Recoleta, na Plaza Las Relações Unidas, visitamos a Floride Genérica, que é um monumento metálico em forma de flor. Nunca vi algo parecido na minha vida. É muito legal para você adicionar no seu roteiro.
No nosso último local em Buenos Aires, eu escolhi a livraria El Ateneu, que é reconhecida como uma das livrarias mais belas e famosas do mundo. Essa livraria é um antigo teatro de 1919. E eu gostei muito do local e recomendo a visita. Gostaria de agradecer a vocês que viram toda a nossa série de vídeos na Argentina e convido também para ver as outras da NTP do canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!